Esse é um prazer enorme estar aqui novamente. Mais uma participação aqui, né, doutor? E sempre importante as participações aqui do Instituto Reage, sempre trazendo informações de qualidade. Hoje, fui fazer entregar alguns exames na minha médica endocrinologista. Fui entregar uns exames lá, os exames não foram muito bons, sabe? Mas assim, a gente vai fazer um acompanhamento lá e as coisas vão melhorar. E eu tava pensando, tava sentado ali na Empadas e Erck, ali, tomando um cafezinho, e eu tava pensando... Antes de ir, não, foi antes. Mas eu tava pensando, né, como a gente, essa vida corrida, né, quantas pessoas que estavam ali passando pela rua João Colim e eu pensava que estavam fazendo a mesma coisa que eu, indo ao médico, tentando se cuidar, ou pessoas que estão em estágio avançado de doença, tentando melhorar, sair dessa também. E como é importante a gente ter esse bate-papo, né? Eu tava pensando lá e às vezes eu queria tirar uma dúvida ali antes de ir pra médica e eu fui pra internet, né? Mas como é bom a gente ter um especialista como o senhor toda quarta-feira aqui conversando sobre isso. E hoje falando sobre essas dificuldades de idosos ou das pessoas mais velhas com quedas, né? Em Joinville há muitas quedas e porque muitas vezes não temos calçadas adequadas e tal, mas não só a calçada, né? Por que é tão comum as quedas na melhor idade, nos idosos, doutor? Essa é uma questão que intriga bastante, né? Sim. Desafia todos, não só geriatras, mas se você conversar com qualquer outro médico que atenda emergências, mesmo que cirúrgicas, né? O pessoal que faz ortopedia, né, a parte de emergências também, a gente vive um problema realmente de saúde, a quantidade de quedas e de atendimentos que a gente tem, presencia, né, todo dia, quer dizer, no consultório, toda semana, todo mês, né, basicamente nós estamos falando assim, se a gente acompanhar, por exemplo, 10 idosos que vivem conosco na comunidade, a gente já sabe que 3 deles vão cair. Né? E pasme, nem sempre as quedas são na rua, realmente, como você falou, às vezes calçadas, mas algumas quedas são dentro de casa. Né? O grande problema nosso, eu vejo, e por isso é um tema sensível, é que nós não estamos preparados, comunitariamente falando, nem às vezes o próprio profissional de saúde para procurar e pesquisar essa queda. Né? Então muita gente acha que, porque está mais de idade, é normal cair. Né? Tá velhinho, cai, velho cai. Sim. Né? Esse é o nosso senso comum. Desculpe, esse é um pensamento comum, né? É o senso comum. O profissional de saúde às vezes entra nessa também, né? Então o idoso vem lá cheio de escoriação, hematoma no rosto, né? Às vezes o colega médico dá ali os pontos cirúrgicos, né? Que acabou tendo a laceração com necessidade de ponto e não pergunta, né? Por que caiu, como que foi? Simplesmente, né? Não caiu. Faz aquela investigação mesmo que rápida, né? Exatamente. E às vezes, pra gente, né, acaba sendo difícil porque nós vamos contar com a lembrança da queda. Então, se eu não pergunto, ele não fala, né, piorou o cenário. Se eu pergunto, eu tenho que ter a colaboração ou do própria pessoa que caiu, me contar, ou de quem observou a queda, familiar, um cuidador, né? E se esse cuidador ou familiar também comunga da ideia de que velho cai, ninguém vai falar nada. Então dá a impressão que tem, né? Não, tem pouca gente caindo. Imagina que tem 3 em 10, né? E para piorar, né? O que a gente já sabe, né? Por que esses idosos ficam caindo, né? Uma parte deles, de novo, vai cair fora de casa, a gente sabe, e uma parte cai dentro de casa. O que muda, né? Basicamente em todos esses cenários, né? Seja em casa, seja fora de casa. O que muda é que ao envelhecermos, por exemplo, nós vamos ter uma mudança da composição do corpo. Isso é natural do envelhecimento, imagina sem grandes doenças, imagina com doenças ainda junto, né? Então, nós vamos ter menos músculo, certo? Nós vamos ter um osso mais fino, às vezes até com buraco, né, da osteoporose. Nós vamos ter reflexos, né, que iriam atenuar essas quedas mais lentos. Nós vamos ter, às vezes, a visão que já não está tão boa, que é um outro corretor para evitar queda. Nós vamos ter uma audição que não está tão boa. Então, imagina se a gente omitir e achar que tudo isso está junto no pacote estou mais velho, isto é normal. Eu não escuto direito, eu não enxergo direito, eu não tenho tanta força, então eu tenho que cair, né? E aí fica esse ciclo vicioso
né, de queda, pontos, internação, fraturas, e a gente só fazendo o famoso remediando, né, a Sim. situação e não enfrentando o problema. Então, de tempo em tempo, eu acho que esse tema ele é importante por isso, né, ele é sensível e ele é passível de prevenção. Uhum. Se a gente entende as linhas, né, que levam esse idoso a cair, podendo corrigi-las. E aqui nós falamos, né, de algumas delas. Né? Imagina no idoso mais doente, mais frágil. Sim. É outro nicho ainda de atenção que a gente tem que dar, né? Esse assunto a gente falou há um tempo atrás aqui já nesse quadro, mas como o senhor destacou, é importante falar novamente, para a gente exemplificar talvez aquele idoso que foi atropelado, né? A culpa talvez não foi do motorista. O cara buzinou, ele não ouviu, estava com problema de audição, né? Não é problema exatamente porque ele é velho, né? Como o senhor está falando, mas sim, ele está com algum problema na audição, poderia ter melhorado e evitado esse acidente aí, quem sabe até, em últimos casos, a pessoa acaba falecendo, morrendo, podia viver mais por conta dessa investigação que o senhor falou que o médico poderia fazer, enfim. É um contexto geral, né? De uma roda viva, né? De casos. Uma das questões muito simplórias que a gente vê é o idoso cai, ele refere que cai, a gente tem, por ser geriatra, né, uma escuta diferente. Sim. Você já tem uma qualificação para escutar e investigar isso, mas vamos dizer que ele fala às vezes para o médico que foi dar os pontinhos lá na cabeça, no rosto, onde foi, né? Eu caí. Imediatamente vem a ideia às vezes para a família e para o idoso que é falta, por exemplo, de vitamina. Então, um contexto que ele tropeçou, como você falou, de repente não ouviu, o carro buzinou, ele avançou a faixa, né? E é resumido a uma cápsula de vitamina. Quer dizer, qual a investigação dessa? Nenhuma. Né? Ela foi simplista, zero. Ou seja, ele vai voltar a cair. Não digo ser atropelado, né? Porque um dos problemas enormes que a gente tem de quem cai, né, é medo de cair de novo. E aí você vai montar na mente desse sujeito um grande fantasma, né, de sair, não vou sair, porque quando eu sair eu caí, né? Então me deslocar dentro de casa, para de ir no quintal, por exemplo, por medo de cair. Então ele começa a se isolar, né, emocionalmente. Esse fantasma não vai embora tão cedo, né? Então ele começa a ter o jeito dele de fazer as coisas do dia a dia começa a se limitar. Não por uma lesão, às vezes, mas a mente dele começa a bloquear. Então, ia na padaria, na mercearia, e nos lugares ele para de ir por medo de cair de novo. Fazia tudo, né? Sim, mas agora ele não faz nada. Nunca mais o seu João. O que aconteceu, né? Às vezes... E dependendo desse teu atropelamento, né, a família não consegue depois cuidar dele quando ele sai de alta do hospital. Então, alguns idosos, nessas quedas, quando voltam da internação, acabam indo para uma instituição, né, que é os antigos asilos. Então, porque a complexidade de cuidar desse idoso depois que ele caiu, às vezes é enorme, né? E, de novo, né, não é todo mundo que vai ter uma família de enfermeiros. Né? Alguns têm essa sorte, mas não são todos. Né? A minha avó, ela tem 94 anos. Ela tem muito problema nas pernas, assim, artrose, algumas coisas na perna dela ali, e ela não consegue andar mais praticamente. Então, a casa da minha avó, o meu primo mora lá com a minha avó, e os irmãos também passam alguns dias lá, né? Um dia por semana, não dorme lá, mas porque ela é super lúcida, ela sabe, ela tem uma mente em perfeito estado e ela não consegue se locomover, mas é como o senhor falou, ela vai da cama dela até a cozinha, até o banheiro, ela vive naquele mundinho dela ali. Às vezes ela sai com um filho ou outro. Meu pai, que já faleceu, tinha o costume de levar ela para passear e tal. Mas é uma questão difícil. No caso dela, doutor, ela investigou, né, que é ao contrário um pouco até do que o senhor falou, e acabou vendo que a questão dela é só a cadeira de roda mesmo, porque ela tem 94 anos, tem um excesso de peso e tal, mas é importante essa investigação, né? E eu quero só destacar uma pergunta aqui da nossa ouvinte, o nome dela é Rita, do Nova Brasília, e ela está dizendo aqui, boa tarde. Não sei se minha pergunta cabe nesta entrevista. Na terceira idade, é importante procurar um geriatra ou pode ser outros especialistas? Exemplo sobre o que está sentindo. Importante passar por um geriatra primeiro para ele mandar para outros especialistas? Como é que funciona, doutor? Vamos lembrar que o geriatra, né, então ele é um especialista sim, dentro das outras especialidades médicas, né? E hoje eu te diria que ele é o grande filtro
né? O que a gente vê as pessoas andando de cá para lá, de lá para cá, Sim. né? Um médico cuida de uma parte, outro cuida de outra, e aí fragmenta demais. O conselho, sim, né? Ela passa, a gente também precisa, como eles precisam, outras especialidades, mas você vai mais direcionado, né? Evita aquele anda, exame, sacolinha para lá, sacolinha para cá, né? Cada um que vai uma receita, então fragmenta demais a investigação, o cuidado, Sim. né? E eu acho que todo mundo se cansa disso com o tempo, né? Então Sim. ficaria mais fácil ela Então, começar por um geriatra assim. Para a nossa ouvinte Rita, no Nova Brasília, na terceira idade, é importante passar por um geriatra primeiro. Para facilitar a vida. Para fazer esse filtro, né? Eu vou usar o meu exemplo de novo da minha endocrinologista hoje. Entreguei meus exames e ela falou que é bom eu ir até um médico do sono. Então, mas primeiro eu passei por ela e agora ela me encaminhou. Mas vai muito o que o senhor falou. Se eu fosse primeiro no médico do sono, ele dizia, mas precisava ter feito aquele exame, né? Sim, essa loucura, sim, né? Sim. Doutor, e os idosos, nessa questão de quedas, tem a questão de pode estar acontecendo uma audição debilitada, até os ossos em algum momento estar frágeis e tal, mas o senhor indica que as pessoas continuem, né, suas caminhadas, seus passeios dentro das suas delimitações, mesmo que sem saber de algum desses problemas. A indicação do senhor é que as pessoas continuem caminhando e fazendo suas atividades, né? Pra você ter ideia, já tem alguns estudos, inclusive assim, com mais de 23 mil idosos, né, avaliados, eles tentando fazer qual que seria uma questão boa de intervenção, que a gente chama, né? O que eu vou fazer que é eficaz para combater quedas? Sim. Né? Então, eu tenho que ouvir direito, eu tenho que enxergar direito, eu tenho que comer direito. Sim. E eu tenho que me exercitar direito, né? E veja que aqui eu de novo não falei remédio nenhum. Entender? Sim. A crença de que existe uma pílula mágica, ela é muito pequena num corpo tão lindo e tão complexo como o nosso, né? Então, se eu não enxergo e não escuto, se eu não como direito, que nós estamos falando de comida aqui, não é sopa, é proteína, né? Já está mais do que comprovado que idosos que comem melhor proteína, seja de origem animal, vegetal, eles sim caem menos. Idosos que se exercitam caem menos. Né? Então, nesses grupos, por exemplo, de 23 mil idosos, eles lançaram mão só de exercício físico, tipo musculação adaptada, vamos dizer assim, tá? 1/4 de redução, 25%, é muita coisa, né, de taxa que você consegue evitar a queda, tá? Então, só com exercício, não fizeram mais nada. Nesse caso, eles não mexeram nem com a audição e com a visão. Mas o problema é que a gente sabe disso. Aí você propõe para a pessoa fazer exercício físico. Sim. E aí cai o queixo quando praticamente de cada 10 idosos que precisam ali fazer exercício físico, só 2 fazem. Então 8 vão cair. Fatalmente. Vão continuar, né? Doutor, a academia na terceira idade, como é que funciona? É 100% liberado? Não. Sempre adaptado, né? Adaptado. Sempre, porque há uma chance imensa, né, desses idosos machucarem a parte de ombro, né? Joelho, tendões, então sempre vai ser adaptado para a carga, os movimentos, as repetições. E hoje, felizmente, tem profissionais, né, que buscaram essa especialização dentro da educação física, dentro da fisioterapia. Então, a gama de possibilidades ficou muito boa, né? O problema é convencer. Sim. Né? Convencer o sujeito que caiu ou que está próximo a cair, porque até isso a gente consegue prever. Né? Não é bruxaria, nada. Sim. É só estudar e perceber o perfil dessa pessoa, evitar essa queda, né? Mas é convencê-lo. Né? A família às vezes até briga, começa aquela situação até desarmoniosa, né? Mas de que ele vai se beneficiar. Então, talvez a sua avó, não agora, por exemplo, mas talvez há 5, 6 anos atrás, ela literalmente hoje estaria em pé. Né? Com bem menos dor, né? Entendeu? Dúvida. Mas é um investimento de médio prazo, que a gente chama, né? E o mundo hoje está imediatista. Então, a pessoa às vezes faz 1 mês de academia adaptada, ficou caro, não está resolvendo nada. Ela quer corrigir 70 anos em 1 mês. Né? Isso é uma falha assim, recorrente que as pessoas cometem e elas acabam burlando
a saúde delas mesmas, né? Porque o impacto no final é para elas, né? Não é para mais ninguém, né? Sim. Família fica feliz, ela fica feliz, o médico fica feliz. Né? Então, os casos de academia é algo bem especializado de cada, e também cada pessoa, né? Porque tem a questão do músculo, os pesos e tal. Cardio, né? Tem restrições cardíacas algumas pessoas, né? Pulmonares. Então, você vai analisar cada caso. Normalmente, a gente faz uma carta, né? Explicando para esse futuro personal da pessoa, né? O profissional que vai acompanhá-la, quais as limitações que ela tem. E aí, ele adapta esse treino. Mas há treinos hoje domiciliares, né? Profissionais que vão na casa desse idoso, que era impensado há 10, 11 anos atrás. Né? Hoje já tem isso. Legal. A gente está batendo um papo aqui com o Dr. Gustavo Gouveia, médico geriatra do Instituto Reage, hoje sobre a questão das quedas. O doutor já falou bastante sobre isso. Queria, para finalizar, além dessas dicas que o senhor deu para a gente sobre tentar prevenir isso, tem algo mais que o senhor gostaria de destacar para o ouvinte nessa questão de queda dos idosos? Eu gostaria que todos nós, né, coletivamente, lembrássemos que ninguém cai porque quer, né? Então, há um ou mais motivos para se cair. Não é porque eu estou mais velho que eu caio. Sim. E essa queda não é porque só formou um roxinho, como eles falam, né? Não deva ser relatada quando eu estou diante de um profissional de saúde, né? Se este profissional não se sente à vontade para investigar ou orientar, encaminhe, não há problema, né? Ele encaminhe para quem faz isso. Sim. Né? Ele está fazendo um grande serviço, né, para essa pessoa, para a família dessa pessoa, né, para evitar uma segunda queda. Né? Então, não achar que é algo, estou mais velho, ou esperar um trauma a ponto de internar uma pessoa para achar que aquela queda tem que ser dita, né? E não essas pequenas quedas que são atribuídas às vezes à idade, né? A labirintite, sempre pagando o pato dessas quedas, tá? E que não é tão simplista assim, tá? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Para fechar, eu acho que vale a pena destacar também como opinião daí que a gente acaba vendo uma sociedade que ela não é muito feita para o idoso, né? Não é feita para melhor idade, né? Um exemplo, e eu vou falar da rua João Colim ali, porque teve casos muito sérios há 2, 5, 6 anos atrás, de morte de idoso ali tentando atravessar e tal. Mas o idoso atravessou num lugar que não tinha faixa e tal. Mas daí vem a questão de que eu queria destacar, de que a nossa mobilidade não é feita para os idosos, né? Por exemplo, um semáforo que ele pare só se a pessoa apertar, uma região que tem muitos apartamentos e tal. Então, acho que algo também, além de tudo que o senhor destacou, é também a gente pensar coletivamente numa mobilidade melhor dos idosos, né? A gente chama de atitudes ambientais, né? Você adapta o ambiente da casa, ele é menor. Sim. Mas se eu adapto esse ambiente coletivo, também. Né? Então, às vezes você está falando, mas é real, né? O idoso vai aperta lá para passar o pedestre, o tempo de passagem é insuficiente para esse idoso. A marcha dele é mais lenta. Sim. Então, ou o sujeito que está no carro espera, ou às vezes a moto, ou aquele idoso vai tentar acelerar o passo. Então, eu estou induzindo ele a cair. Exatamente. Então, nem isso é pensado, né? Você faz um tempo padrão e não mapeia essa região. Por exemplo, uma região com muito idoso, óbvio que esse semáforo tinha que ter um tempo maior. Sim. Que hoje já é pensado isso, por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele já tem essa cultura, né? Exatamente. Do tempo maior, né? Do ônibus ter já o rebaixo para embarque, né? Não ficar essa luta para vir um ônibus a cada 3, 4 dias ali rebaixado. Isso já é da cultura que eles implementaram no bairro lá no Rio, né? Então, eles já estão na nossa frente nesse sentido.